benfeitores espirituais e outros espíritos que aqui estão conosco, Jesus nos ampare. Corri os anos 40 do século passado e a Polônia vivia a possibilidade, a ameaça de uma invasão. Aquela terra sofrida tinha uma dificuldade política. Em torno de Varsóvia havia presenças alemães, russas, e os poloneses, embora fossem ainda livres, a qualquer momento corriam risco de perder a autonomia política. Nesse contexto, havia uma comunidade muito expressiva no sentido econômico, no sentido social, no entanto, um tanto desprestigiada desde os séculos anteriores, a comunidade dos judeus. E nesta comunidade, no entorno da capital, Varsóvia, havia um rabino. Ele tinha uma sinagoga pequena e era de uma grande simpatia. Era um homem que tinha alguns sofrimentos, mas era muito simpático, muito otimista, muito expressivo. E quando ele caminhava sempre em direção à sua comunidade judaica, ele passava por propriedades de alemães muito ricos que habitavam a Polônia. E uma dessas propriedades era do senhor Miller. Se aproximava, ele via aquele homem com a sua rica fazenda, e o rabino Shapiro dizia: "Bom dia, Herr Miller." E o alemão nunca respondia. Mas no dia seguinte o sol despontava, lá vinha o rabino Shapiro novamente, passava pela propriedade, avistava o alemão e dizia para ele: "Bom dia, Herr Miller." E Herr Miller e o senhor Miller nada respondia. E os anos e os dias foram se sucedendo até que um dia, não sei por questão de desobrigação de consciência, já chateado, abusado, com uma certa contrariedade, quando o rabino Shapiro se aproximou e disse: "Bom dia, Herr Miller." O senhor Miller disse: "Bom dia." E disse pela primeira vez. Aquele foi um momento diferenciado. Os anos se dobram e Adolf Hitler, na sua visão megalomaníaca, anexa a Polônia. E os poloneses assim ficam sob o controle dos nazistas. E os nazistas tinham um plano específico para a eliminação de todos os judeus da Europa. Então o rabino Shapiro e toda a sua família foi levado a um gueto e depois encaminhado para Auschwitz. E quando estava na iminência de se acabar a Segunda Guerra Mundial, Hitler, num gesto de desespero, iniciou a chamada solução final e exigiu que muito rapidamente todos os judeus que estivessem presos, que estivessem em campos de concentração, em Dachau e outros, Mauthausen, e ali esses foram rapidamente eliminados, aquela raça subhumana. E assim aconteceu, chegou o comando para o campo de concentração de Auschwitz, onde estava o rabino Shapiro, onde estava chegando o rabino Shapiro com a sua família. E ali havia uma fila, e nessa fila, à frente dela, um oficial. O oficial tinha consigo um bastão. E esse bastão, ele fazia um gesto, à direita e à esquerda. A partir dali, a fila sofria uma separação. Quando o oficial sinalizava com o bastão à esquerda, a pessoa era separada da fila principal e iria exatamente para o crematório. Ia ser assassinada, ali de forma violenta. Quando, por alguma razão, ele percebia que a pessoa tinha alguma expressão de saúde, uma vez ou outra ele fazia o bastão para a direita, para poupar aquela pessoa e deixá-la por último. E assim continuava a fila avançando, até que chegou a vez do rabino Shapiro e dos seus familiares. Todos estavam acabrunhados, a possibilidade de ir para a esquerda era quase 100%. Mas aí o rabino Shapiro observou bem, olhou para o oficial e disse: "Bom dia, Herr Miller."
O oficial imediatamente identificou aquela voz, aquela feição, embora ele estivesse esquálido, muito magro pelos maus tratos, e disse: "Bom dia, Rabino Shapiro", e fez o bastão ir para a direita. Esse gesto foi suficiente para tornar este homem sobrevivente à Segunda Guerra Mundial. É uma história real dos muitos judeus que sobreviveram a essa experiência desastrosa de genocídio, que custou a vida de milhões deles. E aí nos perguntamos, quantas vezes, será que a minha vida é uma vida, na expressão de Emmanuel, rica ou pobre? Que a palavra do Senhor habite ricamente ou pobremente, como a gente pensa. Eu tenho motivos para me sentir infeliz? Porque como um polonês, naquela situação delicada, que a qualquer hora, angustiante, podia se dar uma reviravolta no universo político e a pessoa se objeto de ir para ficar confinada num gueto ou ainda ir para um campo de concentração, qualquer um, diante de uma ameaça que nem essa, poderia se dizer: eu tenho todas as razões para me sentir um grande infeliz. Mas assim não pensava o Rabino Shapiro. Havia essa possibilidade, mas havia outras tantas possibilidades diariamente, e ele sabia aproveitar aquilo que a psicologia hoje chama de, ou a neurociência chama de emoções positivas. A neurociência vai dizer que algumas emoções nos afastam das pessoas e há outras emoções e sentimentos que nos aproximam delas. As emoções negativas, a raiva e a tristeza. As emoções positivas, a alegria, a felicidade, o otimismo, etc., o amor. São as emoções ou sentimentos positivos. E os neurocientistas e os, mais recentemente, os psicólogos vão estabelecer, a partir dos anos 90, anos 80 do século passado, uma reviravolta na própria história das ciências médicas na área da saúde mental, mostrando que, efetivamente, as pessoas ditas felizes, elas têm um manejo muito equilibrado com as chamadas emoções positivas. Não que elas sejam poupadas, elas não sofram de nenhuma emoção negativa, que elas não sintam raiva ou tenham um momento de tristeza. No entanto, chegou-se até a proporção de que uma pessoa deva se considerar feliz se tiver 3 emoções, para cada emoção negativa, pelo menos 3 emoções positivas. Então, se você, ao final do dia, faz uma estatística do seu dia, ou da sua semana, ou do seu ano, e constata que muitas coisas agradáveis, convenientes, gratificantes se deram, e uma ou outra aconteceu por obrigação, ossos do ofício, digamos assim, convivência com pessoa difícil, etc., etc., em tese, à luz da psicologia positiva, você pode se considerar uma pessoa muito feliz ou feliz. Quando é meio a meio, 50%, a pessoa já está ali na raia para começar um processo depressivo, segundo esses estudiosos. Mas tudo isso mostra, combinando com essa história do Rabino Shapiro, que todos nós temos muitas vezes uma disposição equivocada da felicidade que concorre exatamente para a infelicidade. Porque nós estabelecemos um padrão de exigência e achamos que a felicidade tem que ser um compacto. A felicidade tem que ser integral, tem que ser total, tem que ser absoluta. No entanto, quando nós visitamos o Livro dos Espíritos, esse tema que faz parte da tradição filosófica, desde os pré-socráticos e, sobretudo, depois dos pensadores após Sócrates, nós ali percebemos que, no fundo, o que nos move há milênios é a vontade de ser feliz. E quando a pessoa é generosa, é a vontade de ser feliz e fazer também as outras felizes. Porque a pessoa diz: eu quero ser feliz, agora se os outros são ou não são, já não é mais um problema meu. A pessoa gosta da felicidade para si, não quer compartilhar, não é muito generosa. Mas o que acontece? Nessa perspectiva, o codificador, ali quando vai na 4ª parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, ele abre uma sequência de várias questões sobre felicidade relativa. O codificador é muito honesto na sua abordagem. Ele coloca relativa e não absoluta. Ou seja, ele não parte do pressuposto que seja possível, nesse contexto em que nós vivemos, existimos, a felicidade absoluta, total, 100%.
A nossa felicidade, ela comporta a possibilidade de momentos de tristeza, de eventuais pequenas infelicidades. Mas isso não é suficiente para abalar a totalidade. Por isso que a pessoa diz, eu sou feliz relativamente. Eu só tenho tempo, feito o compositor Toquinho, lá de Vinícius de Moraes, que ele tem um CD chamado Só Tenho Tempo para Ser Feliz. É complicado esse tipo de legenda, né? Porque é possível que haja situações que a pessoa fique preocupada, é possível uma experiência de luto, de perda, e isso efetivamente não vai desqualificar a pessoa para a infelicidade. Há um episódio interessante, real, recente da história da ciência, quando o mundo estava avançando na preocupação de construir uma espécie de fórmula econômica da felicidade. Então, os teóricos começaram a pensar qual o mínimo de renda que a pessoa diz assim, olha, eu preciso de ganhar tanto para poder me considerar uma pessoa feliz. E um país, para se considerar feliz, ele tinha que ter, de algum modo, um PIB muito alto, de modo que se distribuísse a renda per capita, aquilo dava uma quantidade adequada para cada habitante. E aí chegou-se um cálculo à época pelos americanos que a pessoa, para se considerar feliz, para ser bem atendida nas suas necessidades básicas, ela tinha que ganhar, naquela época, em cerca de 10 mil reais. Eu já vi que aqui nós teremos algumas pessoas infelizes e poucas felizes, né? Não sei se o pessoal ganha acima de 10 mil, com as correções de lá para cá, deve dar uns 15 hoje, 12, não sei, né? Então a pessoa olha, mostra assim um contra-cheque, está vendo? Eu tenho todas as razões para ser o maior infeliz desse quarteirão, porque só ganho 9.990, aí já era um infeliz. Então era uma lógica baseada no PIB. No entanto, surgiu um episódio no Oriente que afeta totalmente essa tradição baseada na economia de forma linear. O reino do Butão, Butão com U, não é o botão de camisa não, mas o reino do Butão fica ali na parte oriental e ele é um reino muito pequeno. E houve uma sucessão na casa real. O príncipe que assumia a condição de rei, aquele reino é tão pequeno que à época não tinha canais de televisão, etc., de internet. Então o rei ficou preocupado e quis, de algum modo, saber se os seus súditos eram felizes. E o medo daquela coisa, daquela tecnologia nova, afetar o que ele considerava um povo não feliz, se era feliz ou não. Então chegam alguns teóricos, alguns da psicologia, e tentaram construir uma fórmula da felicidade, ou aplicar esses princípios da psicologia positiva no Butão, no reino do Butão. E chegaram à conclusão que o povo do Butão é um povo muito pobre, budista inclusive, é o povo mais feliz do mundo, considerando o FIB, ele criou o coeficiente de felicidade bruta. Você pode até ter um PIB baixo, mas o FIB é alto, né? Aí é outra coisa, né? Então, eram pessoas simples, uma vida modesta, a gente chamou os minimalistas, né? Pessoas ecologicamente corretas, que comem pouco porque tem pouco, porque vestem pouco porque tem pouco dinheiro, então vai ter muitas roupas, elas só têm o básico. Mas, na perspectiva da psicologia, eram pessoas que aceitavam a própria condição. Aí a grande chave, porque elas não queriam a mega felicidade, elas não queriam aquela felicidade. Normalmente nós somos movidos por esta ilusão. Essa felicidade é microfelicidade, é coisinha, eu quero um coisão. Por isso que as pessoas jogam na loteria, para ficarem ricas, poderosas e terem poder de compra, ir no shopping, mandar fechar a loja, isso aqui é todo meu hoje. É assim. Hoje eu sou tão feliz na hora que está pagando, porque na hora que chegar a fatura do cartão de crédito, começa a história da infelicidade doméstica. Assim está. Então nós ficamos nos movendo nessas coisas, né? E achando que uma pessoa que tem 5 camisas é menos feliz do que aquela que tem 30 camisas, tem um closet, tem uma maravilha, a pessoa pensa, não sabe se a casa da criatura é uma loja, porque tem tanta roupa que você vende aqui para os seus vizinhos, é um comércio? Não, é só para mim. Como assim? Você acredita em várias reencarnações na mesma reencarnação? Só tem um corpo por reencarnação. Você já está garantindo para a próxima, né? A pessoa parece que vai começar uma economia, ele já vai se resguardando. É roupa demais para uma pessoa só. Pessoas com 200 pares de sapatos, mas você não é uma centopeia, por que tanto, né? Tanto sapato? Não, é porque
Eu me sinto feliz quando eu vou lá, vejo o sapato na vitrine, compro, eu tenho uma overdose de felicidade, né? Assim, um surto na loja, compro, e quando eu menos espero, já estou com um sapato lá. Às vezes tem um parecido, igual. Então são essas coisas. Quando hoje nós percebemos, até para a questão da sustentabilidade, a visão minimalista. Rico é o povo do botão, é que tem pouca coisa e se contenta com o que tem, né? Então às vezes a pessoa tem lá aquele feijão com arroz, uma carne, uma coisa básica, mas alguém fala em caviar, aí pronto, já começa a infelicidade. Eu só serei feliz no dia que eu comprar e experimentar esse tal de caviar. E no dia que experimenta, mas que coisa chata, esse povo rico tem mania de doido, né? Porque, ou coisa ruim, eu sou melhor a minha sardinha mesmo, coisa assim, e se contenta com a sardinha, né? Só tem nome, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz uma economia louca, se endivida para entrar num Bristol francês, e sai lá fazendo cara feia porque não gostou de nada, né? Vai comer um escargot, aquela coisa, vai comer um caramujo, que negócio horroroso, né? E assim vai. É uma iguaria, né? Olha, você pode dizer por aí, je mange un escargot, né? Sai por aí, né? Às vezes você tem um perfume tão tranquilo, tão suave, quase uma colônia, mas alguém diz, não, bom é o francês, aquele perfume que deixa tonto o quarteirão inteiro, né? Você está todo por quê? Não, bebeu? Não, mais ou menos, é porque quando a pessoa chega com aquele perfume, inebria o ambiente, né? E a outra pessoa fica perto do equilíbrio, porque dá uma tontura, né? A pessoa vai entrar em transe, deve ser até bom para reunião mediúnica, espalha o perfume e daqui a pouco está todo mundo em transe, né? Induzido pela fragrância poderosa, né? Cara, eu colhi nos campos do norte da França, aquela coisa toda, uma combinação, né, ativa, mas são essas coisas, são essas manias nossas. No entanto, é preciso sempre ponderar qual é o nosso eixo. Primeira coisa, nós aceitamos o nosso padrão existencial, ou existe dentro de nós uma revolta surda, no fundo assim, eu vivo uma vidinha, eu queria um vidão, está tudo errado, eu nasci na família errada, né? Eu estou aqui no Brasil, mas era para nascer na Suíça, na Dinamarca, aí começa a imaginar coisas, começa a rejeitar aquilo que poderia alavancar a sua própria evolução. Rejeita o pai, rejeita a mãe, rejeita o padrão social, rejeita o contra-cheque, rejeita a profissão e sai, enfim, sendo uma pessoa amargurada. Percebemos aí a palavra de Paulo, né? Habitar ricamente, né? Então as pessoas simples, elas são contentes, elas conseguem manejar bem essa dinâmica do dia. Primeiro, elas dão um desconto, elas não querem 100%. Não, eu ainda não sou um espírito evoluído para merecer uma felicidade 100%. Porque quem quer felicidade 100% nem pode pisar os pés na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Vai para os mundos felizes. Lá não tem bandidagem, lá não tem imposto de renda, lá não tem um bocado de coisa que dá dor de cabeça, né? Já pensou? Você sai com seu celular, e esse celular é meu há vários anos, que nunca ninguém nem olhou para ele, que não tem ninguém de olho no celular. Aqui a pessoa anda com o celular, a preocupação de que um terceiro, né, possa se apropriar dele a qualquer hora. É uma inquietação, um mal-estar, um desconforto, né? Entendeu? São essas coisas. A pessoa, não, eu acho que está tudo errado, colocado no planeta errado. E esse negócio de eu estar reencarnado na transição planetária foi outro erro, porque eu só devo voltar para a Terra quando tudo estiver arrumadinho, né? Quando a turma do mal for banida, aquela coisa toda. Mas quando a gente pega a ficha da criatura, que se assemelha muito a uma ficha policial, está muito bem, aquela reencarnação está ótima. Velho criminoso em Roma, não sei onde, a pessoa começa, aprontou todas. Aí aqui, porque tem uma dificuldade ou outra, a pessoa fica reclamando, diz, não, eu sou uma pessoa infeliz, porque eu mereço muito mais. Então, normalmente, essa pessoa ela vai se revelar numa psicologia de muita exigência. Ela é exigente para com os outros, ela é exigente consigo mesma, ela é exigente com Deus. É uma insatisfeita, essa pessoa. Ela não se contenta. Se está comendo cuscuz, ela pensa, né, num pão diferente, né? Um brioche, não sei o quê. Não, eu vi aquele brioche ontem na rotisserie, eu vou ter que voltar lá. Esse cuscuz é uma miséria. Mas depois vai um nutricionista e diz, olha, você não pode comer, né, o brioche, tem que comer o cuscuz. Como é, doutora? É isso mesmo. A medicina dizendo que você volta aí. Antigamente, você está comendo tapioca, né? Seu pé rapado, seu atrasado, seu coitado, né? Agora todo mundo, você vai o quê? Vai ao shopping, comer o quê? Uma tapioca. Ué, lá em casa o pessoal comia assim, os desprezados comiam tapioca, agora é gourmet, né? É tapioca, é macaxeira, né? Aquela coisa. Por quê? Não, porque o
o tal do nutricionista falou, que é zero glúten, não sei o que, etc, etc, tais propriedades. Então aquela comidinha desprezada, né, é agora gourmet, né? Aquilo que não varia 50 centavos, hoje é 15 reais, a depender do lugar. Se vai assim no aeroporto, não é tapioca. A pessoa, quanto? 15 reais? Não, eu estou pedindo a tapioca, você não entendeu bem. O que é que ela tem de recheio? Um pouquinho de ouro? Não, não tem nada, um queijinho, uma coisinha boba, né? Mas é gourmet, né? E aí a pessoa enche a boca, diz, ó, comi uma tapioca gourmet. Grande coisa, lá em casa é todo dia isso, né? Então são essas coisinhas que o indivíduo tem uma revolta não assumida. E muitas vezes, quando ele é balançado, quando ele é visitado por uma dificuldade, pela tristeza, aí ele acha que as estações têm que pular, o inverno tem que pular, né? Tem que ter outono, tem que ter primavera, verão, mas inverno não. Como se a gente merecesse esse padrão e se isso fosse conveniente. No entanto, quando Jesus se dirigia àquela comunidade sofrida, ele disse, bem-aventurados os enlutados. Essa é a palavra em grego. Pelo menos em grego, que tem uma assemelhada aos tristes em hebraico. E Jesus se dirigia não a Tibério César, que estava na ilha de Capri, lá em Roma, não aos ditos felizes que estavam nos banquetes, né, nos bacanais de Roma, absolutamente. Jesus estava ali, aos pés do monte, conversando com aquelas pessoas simples. As pessoas que iam ouvir a sua voz, a sua mensagem, porque elas passavam o dia trituradas no sofrimento. Era gente honesta, trabalhadora, trabalhava que nem escravo para ganhar apenas o do dia, o denário do dia, né? Não ganhava talento. Essas pessoas basicamente trabalhavam para sobreviver. Elas eram humilhadas, eram perseguidas, tinham seus filhos assassinados, as coisas mais difíceis, e elas procuravam Jesus, e foi para elas que Jesus disse, bem-aventurados os enlutados, ou seja, todos nós, quando formos visitados pela perda, pela tristeza, nós estaremos de algum modo sendo experimentados para desenvolver áreas importantes da nossa psique, da nossa alma. O espírito Joana de Ângeles, o ano passado, ela escreveu uma obra em busca da iluminação interior, e 2 psicólogos, 2 terapeutas de Salvador, o casal Sinote, comenta as mensagens de Joana. E ela tem uma mensagem sobre os descontentes, aquelas pessoas que acham que ainda não são felizes, embora estejam rodeadas de condições de felicidade. E aí, Joana vai dizer que nós estamos vivendo hoje um momento histórico de atrofia do amor e da falta da revolução moral, das transformações morais. Atrofia, que palavra interessante, que é da área de Santana, atrofia, quando a célula começa a mirrar por falta de nutrição, né? A pessoa começa a perder massa magra, começa a ficar meio murcha, né? Vai perdendo músculo, vai ficando atrofiado, aquele músculo que não é exercitado, que não é nutrido, ele vai ficando meio atrofiado, mirrado. Ela fala atrofia de amor, dando a entender que a nossa alma, ela tem uma disposição natural para ser nutrida por experiências amorosas, de amorosidade. E quando isso não acontece, é o que está se sucedendo, nós começamos a ter a alma mais magra, a alma menor. É um problema não de cada um, mas de toda a civilização. Estamos passando por uma atrofia de amor. O pessoal está indo para a academia, né, os bíceps, os tríceps, supino não sei das quantas, e todo mundo, né, multiplicando aí a massa muscular, todo mundo querendo ser a encarnação de Hércules, aqueles heróis gregos, tal, né? Homens e mulheres. Né? Parece que todo mundo está lembrando que foi gladiador em Roma, e quer voltar a ser gladiador de todo jeito, né? Mas, e a alma? A alma pode estar mirrada, raquítica, por atrofia de amor. E qualquer um de nós tem a competência de amar bastante, de amar-se bem, amar aos outros, amar a vida, amar todos. Canta o poeta Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Mas sua vida ser meio feinha, não, mas eu dou um jeito, compro um cosmético, melhora a minha vida, ela fica mais ou menos, fica arranjadinha, né? Aceitar a própria vida, aceitar as próprias raízes, não negá-las. E
feito o povo do Butão, se contentar com o que tem, com o que deve, claro, com aquela perspectiva, podemos melhorar, mas não criar necessidades fictícias ou ter essa expectativa exagerada da felicidade total. Allan Kardec começa pela questão 922, 920 e vai se desenvolvendo ali, mostrando que muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa infelicidade é deflagrado pela disposição que a gente tem de, por inveja, começar a procurar viver um padrão que não é o nosso, o padrão do outro. A pessoa está bem, ele entendeu uma coisa muito simples, que ele percebeu que as classes sociais têm uma visão diferente da felicidade. Por exemplo, uma pessoa que ganha 50 mil reais, se ela for, por alguma coisa, demitida ou tiver um prejuízo no comércio, e ela passar a ganhar 10 mil reais, você pergunta para ela, você é uma pessoa feliz? Agora não sou não. Antes eu ganhava 50 mil, estou ganhando 10 mil, isso é uma miséria, isso é um sofrimento. Mas se você perguntar a uma pessoa que ganha um salário mínimo, o senhor se sentiria feliz ganhando 10 mil reais? Ah, meu Deus, é uma fortuna. Onde é que tem um negócio desse? Onde é a loteria? Quero agora, seria a pessoa mais feliz do mundo. Ué, esse aqui se sente feliz com 10 mil, aquele se sente feliz com 10. São os mesmos 10 mil. Olha que coisa interessante. Então, Allan Kardec percebeu isso. Tem gente resmungando, né, os chamados reveses da vida. Né? Quando ele vai perceber isso, ele propõe que os espíritos estabeleçam um mínimo para a felicidade. O que é uma felicidade universal que vale para qualquer classe social, para qualquer nível espiritual? E aí os espíritos respondem, né, quais são as condições básicas da felicidade na questão 922. Ele diz, para a vida material, o estritamente necessário. Todos nós precisamos de um mínimo para poder estar encarnados. Daí porque tem aquela tabela calórica, tantas calorias por dia. Então, se o indivíduo comer abaixo daquilo, ele pode adoecer, ele pode desencarnar por inanição, né, por subnutrição. Mas se o indivíduo está lá, se ele precisa de 2.000 calorias em média para estar de pé, para estar encarnado, se é de batata doce ou se é de outra coisa, batata doce também agora é muito caro, né? Eu falei de coisa cara, coisa de rico, vamos falar de outra coisa, né? Então, por isso que a gente tem que melhorar o vocabulário. Antigamente você dizia assim, isso é barato que nem banana, depende, hoje é complicado falar essa expressão, né? Que nem água também é caro, né? Então, mas enfim, o indivíduo está lá, se ele tem aqueles elementos em casa e dá as calorias necessárias para ele ficar de pé, ele já pode se sentir feliz. Mas aqui em casa eu só tenho munguzá, sei lá, como é, não sei o que, xerém, etc, etc. E aquele brioche francês nunca pisou aqui. Né? Só vejo a foto lá na internet. Né? E aí, mas ele é atendido, aquilo é suficiente para ele manter-se nutrido. Então, para os espíritos, essa pessoa já tem o essencial. Né? Se ela tem uma roupa lá, né, compatível com sua classe social, e ela não faz feio, ela fica bem com aquela roupa, ela consegue circular sem sentir-se nu ou nua, né, bem coberto, bem agasalhado, ótimo. Não, mas saiu agora na moda que tem um risquinho assim, um corte acolá, e essa eu não tenho, e essa custa 10 vezes mais, nem eu comprei na prestação, vou conseguir ter essa miserável. Né? Aí a pessoa diz, eu sou infeliz, porque eu não tenho essa tal roupa, mas ela já tem roupa suficiente para se vestir. Né? Ou eu só tenho 5 calças, 5 camisas, quando eu deveria ter 30 calças, 30 camisas e por aí vai. Porque a minha vizinha, essa sim é feliz, porque eu fui lá no closet dela, você precisa ver, é um show, né? E ela comprou uma roupa parecida com aquela atriz da Globo e não sei o que, começa a confusão e a pessoa daqui a pouco se sente muito infeliz. Né? Mas se tem o estritamente necessário para os espíritos, na questão material, isso já é uma condição da felicidade. No entanto, eles estabelecem mais outras duas. Eles vão dizer que para a vida moral, o espírito precisa ter consciência tranquila e fé no futuro. Isso aí não vende no supermercado nem na internet. Esse é o problema. A aquisição da consciência tranquila pressupõe a necessidade de estarmos vigilantes o dia inteiro. Porque nós aprendemos com a questão 621 de Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? Na consciência. Toda vez que a gente dá uma derrapadinha para a esquerda ou para a direita, a consciência dispara o relé e a luzinha acende. Está errado, está errado, está errado. Né?
E aí, se eu não tenho consciência tranquila, eu não vou ter as condições de ser feliz. Muito simples. Mas se, no entanto, qualquer que seja o meu padrão existencial, eu estou lá no trabalho, na família, fico atento, e eu sei que a minha conduta, o meu jeito de pensar, as minhas palavras estão de acordo com a lei de Deus, aí, à noite, eu vou estar tranquilo. O travesseiro não vai ter problema. Vou dormir em paz. Eu estou em paz com a minha consciência, como lá a questão 919A, quando Santo Agostinho disse o método que ele aplicou para si mesmo. Ao final do dia, ele fazia um balanço e checava se tinha feito o que devia se fazer, etc, etc. E aí os espíritos acrescentam uma outra condição, que eles vão dizer que é preciso fé no futuro. Porque às vezes a condição em que nos encontramos é muito adversa. Aquele sonho que desejamos, aquela coisa que até merecemos, ela não se materializa naquele tempo. Então é preciso paciência, esperança para esperar o tempo certo. Mas uma pessoa ansiosa, afobada, ela se sente infeliz. Está vendo? Eu já deveria ter essa coisa, já deveria, e começa a imaginar coisas. Ela perde a fé no futuro. A pessoa que tem fé no futuro, ela é mais resignada, ela é mais esperançosa, é mais tranquila, porque ela sabe que está atravessando aquela dificuldade, mas aquilo não é para sempre. É sabido aquele caso de Chico Xavier, que ele estava atravessando um momento muito difícil em sua existência, beirando o insuportável, e pediu a Dr. Bezerra de Menezes uma orientação para Maria de Nazaré. O que fazer? Né? E Chico tem a resposta de Dr. Bezerra, que veio de Maria. Né? Bezerra diz: Chico, a mãe do Senhor respondeu: tudo passa. E essa sentença tão simples, tão coesa, foi de tal importância para Chico Xavier, que ele mandou fazer uma tabuleta, mandou colocar na cama dele: tudo passa. Quando ele ia resmungar, quando ele iria se desesperançar, quando ele ia perdendo a fé, ele lembrava: Maria mandou dizer que tudo passa. E aquela coisa que ele achava impossível de passar, passou. Pronto. Então a gente às vezes tem que se lançar para além do tempo. Às vezes nós estamos com doença em casa, mas a doença não vai ser para sempre. Né? Um dia aquela doença vai se encerrar de alguma forma, ou vai ficar amenizada. Se é uma doença crônica, a gente vai começar a manejar, aprender a trabalhar de modo que vai conviver com a doença, sem ela ser um desespero. Então essa capacidade de ter fé no futuro é a grande marca das pessoas mais felizes. Nunca nós reunimos tantas condições para nos considerarmos felizes e estamos aqui e acolá, de algum modo, desatentos para isso. Basta ver a onda suicida. As pessoas estão se deprimindo e aí chegam ali a possibilidade de começar a sentir a influência espiritual ou a própria disposição interna de achar que o suicídio pode ser uma solução interessante. A pessoa começa a achar que a vida dela não tem colorido, não tem nada de especial, que os problemas são intransponíveis, que as coisas não vão passar. Aí ela começa a imaginar que o suicídio seria uma solução interessante. Via de regra, esse pensamento tem um patrocínio dos inimigos espirituais. O inimigo chega, desejando complicar a vida da pessoa naquela vida e nas próximas, começa a induzir, a soprar: se mate. E a pessoa começa a achar razoável a ideia de encerrar a sua existência pelo suicídio. Mesmo espíritas, embora Allan Kardec diga de outra forma que os espíritas não temem a morte, lá no céu e inferno, etc. E nós temos informações robustas do desconforto do suicídio, que é uma falsa solução, mas muita gente, não é que a pessoa da noite para o dia se torna suicida, mas ela vai começando a ficar desgostosa, vai perdendo a vontade de viver, vai achando que as suas dores são as maiores do mundo, e começa a operar naquela faixa que é a base para o trampolim do suicídio, que é a depressão, a inquietação, e não vai tratando, aquela pessoa vai achando que não vai sabendo lidar com as perdas, e aí começa a achar razoável essa possibilidade. Quando Allan Kardec escreve em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que a fé no futuro é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura.
Quem tem fé no futuro, quem se vê além do momento presente, sabe que cada coisa tem o seu tempo, sabe esperar o tempo de Deus, sabe aguardar as respostas. Eu faço tantas preces, muito bem, agora espera a resposta. Não, mas Deus tem que ser assim, Deus tem que ter o WhatsApp rapidinho, né? Tem que estar no online. Deve estar, mas será que a gente já merece? Ou a resposta está sendo elaborada, leva um certo tempo, né? Ou a resposta não vai ser aquilo que a gente está em condições de ouvir ou de receber. Então, nenhuma prece fica sem resposta. Às vezes as nossas preces são caprichosas, a gente vai intimando Deus, a gente vai constrangendo, eu quero, Senhor, que isso, aquilo, outro, dessa forma, tal, né? E às vezes aquilo pode ser uma coisa desastrosa e não vem como a gente queria, porque não merece ou não precisa ou vai ser nocivo para a nossa vida. Então, essa disposição de se contentar com coisas pequenas. De pequeno em pequeno, né, de gotinha em gotinha, você forma lá a sua caixa d'água de felicidade, digamos assim. E nessa perspectiva, admitir que é perfeitamente possível, justo, que nas nossas vidas haja dificuldades, desafios, dores, sofrimento, atrapalhos. Perfeitamente possível. Nós merecemos e precisamos disso. Porque quando a pessoa diz, não, eu não mereço, a pessoa está fazendo uma censura a Deus e à justiça divina. É raro, né, a latitude e a longitude. Baixou lá em casa uma coisa que não era para lá, era para o vizinho, para o quarteirão anterior, sei lá. Né? Então a gente começa a fazer digressões perigosas. Quando a ideia é exatamente essa. Hoje a psicologia trabalha muito com a concepção de resiliência, que é uma ideia que veio da física. Os físicos testaram a resistência dos materiais. Há materiais de uma estrutura mais rígida, que quando submetidos a uma pressão, a uma carga de trabalho, eles não resistem e quebram. Há outros materiais de uma flexibilidade, como o bambu, o plástico, a borracha, alguns flandres, que quando são submetidos a uma força, a uma pressão, eles deformam, mas depois eles voltam à posição original. Assim deve ser a alma humana. Tem dia que a gente leva um soco da vida e fica meio atrapalhado para um lado, mas a gente não perde a esperança, daqui a pouco outras coisas agradáveis vão chegando, e aquela parte que está deformada, aquela dor que nós temos na alma, ela vai se diluindo, e daqui a pouco voltamos à normalidade. Basta esperar e basta se abrir para as possibilidades positivas. O dia é um filme, a pessoa às vezes congela o filme como se fosse uma fotografia. Ela fica naquela fixação. Não, de manhã eu sofri uma humilhação à mesa e o dia vai passando, né? E a pessoa fica com aquela fixação. É uma dinâmica, né? Às vezes você está tão bem na energia, às vezes começa bem, de repente recebe um xingamento, recebe uma humilhação, recebe um prejuízo, depois sua energia fica alterada, mais adiante tem outra coisa, então é uma dinâmica. Se a gente se fixa ali, congela, petrifica, aí é complicado. O Evangelho vai dizer claramente, ricamente, as pessoas a quem Paulo se dirigiam eram pessoas paupérrimas. Quem lê Paulo e Estevão, lá do Espírito Emmanuel, o excelente romance psicografado por Chico Xavier, ali vai perceber, olha que coisa interessante, que Paulo, depois que ele, acostumado, ali ele tinha um projeto de ser uma projeção no Sinédrio, que era a mais alta instância do judaísmo, lá no Templo de Jerusalém, é como se ele fosse para o Supremo Tribunal Federal. De repente, esse rapaz que tinha todas as qualidades, despenca de vez e perde o projeto da vida dele, né? Vocês sabem disso lá, aquela dificuldade. Então, aquele homem tão inteligente, que tinha tantas qualidades, agora ele estava na igreja de Antioquia, nas igrejas menores, ao lado de lavadeiras, pedreiros, soldados simples. E aquele homem acostumado a debater com as outras inteligências fulgurantes do judaísmo, tinha que explicar as coisas do Evangelho para uma lavadeira. E foi quando Paulo visitava esses lares, as pessoas simples, percebeu que elas eram absolutamente felizes. Elas se aceitavam naquela conjuntura, nesse contexto, nessa reencarnação. Eu sou lavadeira, eu sou pedreiro,
eu sou soldado raso. Mas às vezes, o problema é quando a pessoa diz, não, eu sou soldado raso, mas tem alguma coisa errada, eu nasci para ser imperador, para ser general, para não sei o quê. Às vezes a pessoa, o soldado raso, vai chegar a general, mas ele tem que fazer por onde? Ou esse soldado raso hoje foi um mau general, e ele tem muita culpa. Quando ele começa a fazer as coisas, ele mesmo ele tropeça nos próprios passos, porque a culpa impede dele voltar a ser general, porque ele tem memória. Quando ele foi general, ele abusou. Ele não sabe ser general bom. Então ele tem medo, por isso, eu conversava outro dia com um colega da psicologia, contando uma história de uma moça inteligentíssima, e já tinha feito não sei quantos concursos. Ela mesma se atrapalhava no concurso para direito, porque ela foi uma pessoa muito injusta e muito snob na última reencarnação. Ela não soube manejar bem a inteligência e a projeção social. Então, quando ela chegava perto, ela mesma dava um atrapalho, né, dava uma rasteira, na expressão popular, nela mesma, para termos uma ideia, a consciência de culpa. Então, vamos obedecendo, atendendo aos espíritos, essa questão 922, atentos à observação de Jesus, ficarmos nessa disposição de cada vez mais se contentar com essa microfelicidade, com essas coisas pequenas, né? O espírito Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, ela vai dizer, na sua relação de amor e felicidade, que às vezes o sorriso de uma criança, a pessoa ficar focando na beleza de uma flor, um passeio no campo, que é gratuito, né? E outras tantas coisas, espetáculos da natureza, ou contato com uma pessoa equilibrada e que tem paz, essas coisas mínimas dão muito contentamento. E dentro de nós mesmos há uma riqueza profunda. Encerrando a nossa fala, lembramos que certa vez um homem começou a pensar consigo mesmo. Ele era um pescador e tinha uma rotina muito dura, porque enquanto as pessoas podiam acordar até muito tarde, ele não. Ele precisava acordar pela madrugada, procurar o seu barco e ao raiar do dia já ter lançado as redes, aquela coisa toda. E ele invejava muito aquelas pessoas que podiam esticar para além da aurora. E um dia, engolfado nessa sua insatisfação, se sentindo infeliz, ele tem uma insônia e já acordava muito cedo, mas naquele dia ele acordou tão cedo, mas tão cedo que estava o breu, tudo escuro. Aí ele disse, eu tenho que ir para a praia mesmo para pescar, eu vou para o meu barco. Quando ele foi caminhando, saindo do seu casebre para o barco, ele tropeça em umas pedras, alguma coisa, e ele fica mais chateado, mas que coisa, um saco de pedras à minha frente. Aquilo lhe chamou a atenção. Quer saber de uma história? Eu vou levar esse saco aqui para poder me distrair. Levou o saco de pedras e colocou na embarcação dele, embarcação simples. E lá ele ficou resmungando porque a madrugada não chegava, porque as pessoas da aldeia eram mais felizes do que ele. E ele, para poder se distrair, pegava uma pedra, jogava, pegava outra, jogava, ia jogando e jogando. Quando ele atinou, o dia estava raiando. Ele disse, olha, finalmente o sol, a aurora, né? Aí ele pegou o saco, era a última pedra. Quando ele ia lançar a última pedra, ele teve a curiosidade de saber que saco de pedras era aquele, né? Porque ele passou a madrugada inteira lançando ao mar. Quando ele observa, era um diamante. Disse, que louco eu fui. Tinha um saco de diamantes comigo, e na minha desatenção, se achando infeliz, lancei todos ao mar, resta-me apenas esse. Muitos de nós desperdiçamos uma vida resmungando infelicidades, mas ainda temos no ímã da nossa alma pelo menos um diamante, que possamos valorizá-lo e nos sentirmos os mais felizes possível. Muita paz.